Estados Unidos e Israel estão em alerta máximo contra um inevitável ataque do Irã como retaliação à morte de um comandante da Guarda Revolucionária do país após um ataque da Força Aérea Israelense contra um anexo da embaixada iraniana em Damasco, na Síria. Como reagirão os iranianos, hein? Se você quiser entender esse e outros assuntos das atualidades, geografia, geopolítica, me acompanha no canal. Faça a sua inscrição, deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Pessoal, a manchete que motiva esse vídeo é essa aí. Israel e Estados Unidos estão em alerta para possível contra-ataque do Irã. Essa manchete é do dia 5 de abril, da última sexta-feira. Por que há um alerta em relação a esse inevitável, a esse muito provável contra-ataque do Irã? Vamos relembrar. No dia 1º de abril, segunda-feira, um anexo da embaixada do Irã, que estava localizada em Damasco, na Síria, sofreu um violento ataque feito por Israel. E nesse ataque, dá uma olhada. A ação militar de Israel matou Mohammad Reza Zahed, comandante sênior da Guarda Revolucionária Iraniana, além de outras 10 pessoas, sendo 7 cidadãos iranianos, 2 sírios e 1 libanês. Ou seja, foi um ataque de grandes proporções contra um alvo não militar do Irã. Apesar de terem morrido os militares, o alvo em si, a embaixada, é um alvo não militar, o que significa também a violação da estrutura de uma embaixada, que é algo protegido por legislação internacional. Você tem acompanhado aí outros vários casos mundo afora envolvendo embaixadas, né? Então daí a seriedade desse ataque. O ataque foi tão significativo e importante que o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, prometeu que esse crime covarde não ficará sem resposta. O Irã também enviou uma mensagem importante aos Estados Unidos, na qual destacou que Washington deve ser considerado responsável pelo ataque devido a seu apoio a Israel. Além desse pronunciamento do presidente do Irã, o chefe, o comandante máximo da Guarda Revolucionária Iraniana, também se manifestou. Advertimos que nenhum ato de qualquer inimigo contra o nosso sistema sagrado ficará sem resposta, e a arte da nação iraniana é quebrar o poder dos impérios. Os nossos bravos homens punirão o regime sionista, enfatizou aí o general Hossein Salami. Além destes pronunciamentos oficiais do governo iraniano, o Hezbollah, que é um grupo radical islâmico que não age formalmente a mando do Estado iraniano, mas sim de maneira informal e indireta, se pronunciou. O Hezbollah afirmou que o bombardeio não passará sem que o inimigo seja castigado, declarou o grupo em nota. Lembrando que o Hezbollah é um grupo que recebe financiamento iraniano, ainda que isso não seja assumido oficialmente pelo Irã, e atua a partir do Líbano, promovendo ataques contra Israel. Então, diante de todas essas ameaças, olha só o que Israel já passou a fazer mundo afora. Israel reforça a segurança em suas embaixadas em todo o mundo. Então, em qualquer região do planeta em que há uma embaixada, uma representação diplomática de Israel, atualmente a segurança está redobrada. Já houve casos em que essas embaixadas foram evacuadas, tamanho é o risco que elas sofrem. Além disso, as unidades militares de Israel, principalmente no território israelense, estão também em alerta máximo contra possíveis e iminentes ataques, que não se sabe exatamente que tipo de ataque, mas que possivelmente ocorrerão como represália do Irã. Além disso, os Estados Unidos também estão em alerta, né? Como eu li há instantes, as ameaças também foram direcionadas para os Estados Unidos por parte do Irã. Olha a manchete. Estados Unidos se preparam para um ataque significativo do Irã na próxima semana, que é a semana que começa agora, neste domingo, momento em que eu gravo esse vídeo, dia 7/4. Olha o que diz o texto aqui, ó. Altos funcionários do governo americano atualmente acreditam que um ataque do Irã é inevitável, uma visão compartilhada por seus pares israelenses. Os dois governos estão trabalhando duro para se posicionar à frente do que está por vir, já que antecipam que o ataque do Irã pode se desenrolar de várias maneiras diferentes, e que tanto os ativos e o pessoal dos Estados Unidos e de Israel correm o risco de serem alvos. Lembrando, pessoal, que os Estados Unidos, lá na segunda-feira, dia 1º, quando teve o ataque contra a embaixada do Irã, que levou à morte esse importante general, os Estados Unidos tentaram tirar o dele da reta, né? Olha só o que eles afirmaram naquele dia, inclusive. Os Estados Unidos não tiveram nenhum envolvimento no ataque e não sabíamos disso antes,
disse um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional à CNN no início dessa semana, lá na segunda-feira. Ou seja, os Estados Unidos, não, gente, não tem nada a ver com isso não. Porém, como Estados Unidos é histórico aliado de Israel, é grande fornecedor de apoio militar, econômico, etc., os Estados Unidos também se tornam um potencial alvo dessa represália iraniana. E aí a pergunta que fica é a seguinte: como que o Irã vai reagir? Como o Irã pode tentar se vingar de Israel após morte general? Bom, eu queria ter uma bola de cristal aqui para dizer a vocês exatamente o que vai acontecer. Isso eu não tenho, isso eu não consigo fazer. Mas é possível especularmos algumas coisas. Primeiramente, é importante deixar claro isso aqui, dá uma olhada. O Irã não é capaz de um grande confronto com Israel, dado suas limitações militares e sua situação econômica e política. Ou seja, pessoal, por mais que o Irã tenha, sim, forças armadas relativamente bem estruturadas para os padrões ali do Oriente Médio, o poder bélico iraniano não se compara ao poder bélico israelense. Então, o confronto direto do Irã contra Israel é algo totalmente descartado, pelo menos eu acredito nisso. Então o Irã não vai atacar diretamente Israel. Além disso, olha o que diz o restante do texto. Mas o Irã terá de encontrar uma resposta para o seu público interno e proteger a sua reputação entre seus aliados regionais. Ou seja, o que eu imagino que muito provavelmente vai ocorrer? O Irã continuará dando suporte a esses grupos radicais islâmicos que agem por procuração, que agem como representantes do Irã. Atualmente, principalmente dois. Se nós descartarmos o Hamas, que está muito enfraquecido ali na região da faixa de Gaza, restam dois. Restam o próprio Hezbollah, que eu citei há instantes, e resta também os Houthis. Então eu imagino que o Irã vai fortalecer ainda mais esses grupos, o Hezbollah no Líbano e os Houthis atuando ali no Iêmen, né, próximo ao Mar Vermelho, para atacar alvos ligados tanto a Israel como também aos Estados Unidos. Mas aí tem outro detalhe importante. A estratégia israelense, ao promover esse ataque pesado contra o Irã, que levou à morte uma figura importante na política, no governo iraniano, é justamente de provocar o Irã para que o Irã reaja de maneira também muito drástica, muito poderosa, e a partir disso Israel possa talvez reconquistar apoio internacional. Porque vamos imaginar o seguinte cenário: imaginemos que o Irã faça aí um contra-ataque, reaja de maneira avassaladora, matando inclusive civis, homens, mulheres, crianças, idosos, e aí isso vai gerar certamente uma comoção internacional. Tá vendo? Olha aí Israel, mais uma vez sendo vítima do ataque de um regime sanguinário, que é o regime iraniano. E aí, a partir disso, a opinião pública se volta novamente em apoio a Israel. Lembrando que Israel, nos últimos meses, tem perdido muito apoio internacional, sobretudo por conta aí das várias denúncias, né, e muito possíveis abusos cometidos por forças militares de Israel ali na faixa de Gaza contra civis, incluindo crianças, mulheres, enfim, vocês têm acompanhado isso aí também. Ou seja, galera, em suma, o Irã ele vai adotar uma estratégia de reação que também não ultrapasse certos limites. Então eu imagino que esses ataques ficarão a cargo desses dois grupos radicais, o Hezbollah e os Houthis, e terão como alvo principal alvos militares. Não acho nem mesmo que o Irã terá como alvo uma embaixada. Primeiro porque as embaixadas são fortemente vigiadas e poderão levar a mortes de civis. E aí isso não é interessante para o Irã, porque o Irã sabe que esse ataque de Israel é também uma espécie de uma armadilha, né? Então o Irã vai dar alguma resposta. Não acho que essa resposta seja assim tão drástica como muitos vêm afirmando. Não será um ataque avassalador, destruidor, causador de centenas de mortes. Não será isso. Mas vai haver uma resposta até para que o Irã possa dar ali a Israel um recado, né? Ó, Israel, você atacou aqui, matou uma importante figura do nosso governo, do nosso meio militar, mas se ocorrerem outros ataques, nós também vamos contra-atacar e vocês sofrerão alguma consequência. Isso não vai passar ileso. Então, até por isso, o Irã precisa sim dar uma resposta, mas essa resposta não vai ultrapassar um certo limite. Será algo muito parecido, acredito, com o que aconteceu em 2020. Em 2020, ainda lá no governo Donald Trump, as forças militares dos Estados Unidos atacaram
uma base militar, um comboio, na verdade, um comboio militar do Irã que estava no Iraque. E nesse comboio estava, à época, o comandante máximo da Guarda Revolucionária Iraniana, o Soleimani, Qasem Soleimani. E aí, poucos dias depois, o Irã respondeu esse ataque, contra-atacou, atingindo o quê? Atingindo uma base militar dos Estados Unidos. Na época, inclusive, os Estados Unidos não divulgaram a ocorrência de mortes, de militares americanos mortos. Ou seja, acredita-se que o ataque do Irã, como resposta, tenha sido muito mais algo simbólico do que algo efetivamente para confrontar os Estados Unidos, para instigar a deflagração de uma guerra contra os Estados Unidos. Foi algo mais para simbolizar o seguinte: olha só, vocês nos atacaram e esse ataque que vocês fizeram não ficará sem uma resposta nossa. E aí deram a resposta de forma aí muito mais simbólica, só para marcar território, como se diz aí no jargão. E aí, o que você acha? Você acha que a resposta iraniana se dará de uma maneira mais pontual, ou seja, menos impactante, menos drástica? Escreve aí para mim nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. E considere também apoiar financeiramente o projeto. Dados da minha chave Pix aqui na descrição do vídeo. Te espero no próximo. Um forte abraço e até lá. Valeu!